Esse é um tema que muitos já pediram aqui no canal e que por algum motivo eu ainda não tinha feito. Enfim, então é isso. Ouça agora relatos de enfermeiros, médicos, parentes e afins que contaram quais foram as últimas palavras de pessoas que elas conheciam que estavam à beira da morte, mas com um detalhe: palavras essas não muito reconfortantes para quem ficou vivo para ouvir. Eu trabalho em uma UTI especializada em cardio. Tivemos um paciente que teve ruptura da artéria pulmonar, uma complicação rara, mas conhecida. Em 1 minuto, ele estava conversando normal e brincando conosco, e no dia seguinte, sangue estava saindo de sua boca. Suas últimas palavras antes de morrer foram: "Por que isso está acontecendo comigo?" Mesmo que pareça ser uma frase boba, ainda me assombra anos depois. Um paciente entrou no pronto-socorro com falta de ar, vindo de ambulância. Ele começou a piorar e, em seguida, rapidamente foi enviado para a UTI. Nós o levamos para um leito, substituímos os cabos e tubos do pronto-socorro pelos nossos e o transferimos da maca de transporte para sua cama na UTI. Na verdade, ele mesmo, conscientemente, nos ajudou com todo o processo. Ele não disse nada. Fazia as coisas calmamente, mesmo com falta de ar. Mas pouco antes de morrer, ajeitou o próprio travesseiro, deitou a cabeça e disse: "Vejo vocês lá do outro lado." Parecia que ele sabia exatamente o momento que iria morrer. Meu avô, em seu leito de morte, disse: "Eles não têm olhos." Ainda hoje, isso me dá arrepios. Minha avó morreu em 1989. Meu avô, Bob, morreu por volta de 1965. Ela nunca se casou novamente, nunca namorou, mas teve uma vida ótima. Pouco antes dela morrer, depois de complicações com seu Alzheimer, ela gritou: "O quê? Como assim? Não conheço nenhum Bob." Encontrei um de meus pacientes de pé ao lado de sua cama quando passei na frente do quarto dele. Isso me surpreendeu, pois ele não havia me pedido nada durante meu turno. O ajudei a voltar para a cama e ele me perguntou por que todas aquelas pessoas estavam em seu quarto. Ele de repente ficou quieto de novo e percebi que não estava respirando. Quem será que ele viu? Pensando mais sobre isso, ele poderia estar querendo dizer sobre mim e o funcionário que estava me ajudando a colocá-lo de volta na cama. Mas quem sabe o que ou quem ele estava vendo nos últimos minutos de sua vida? Ainda me assusta um pouco quando penso nisso. Não sou enfermeiro nem médico, mas sou aprendiz de agente funerário. Fomos para uma casa de repouso para buscar um corpo. Enquanto caminhávamos pelo corredor, um dos pacientes ficou ansioso, abriu a porta do quarto e, ao nos ver andando com a maca, ele disse: "Vejo vocês na próxima semana, meninos." E adivinha, o corpo de quem que tivemos que buscar na semana seguinte? Uma paciente terminal estava nos últimos momentos de sua vida, tomando uma alta dose de morfina e tendo alucinações. Ela alternava entre agarrar-se a coisas que não existiam e tentar sair da cama. Obviamente, estava muito instável para andar, então meu trabalho era tentar mantê-la na cama e me certificar de que estava segura. Em certo momento, ela tentou se levantar e eu fui perguntar o que ela precisava. Ela agarrou meu braço e me puxou para baixo em direção ao seu rosto, dizendo com muita raiva: "Me mate." Aquela frase ferrou com o meu psicológico por um bom tempo. Esse não é bem um relato de hospital, mas de acordo com minha família,
meu bisavô à beira da morte não respondia nos seus últimos dias, mas de repente sentou-se ereto na cama, deu um grande sorriso e ergueu as mãos como se cumprimentasse alguém. Então, ele caiu para trás e morreu. Eu trabalhei em uma ambulância alguns meses atrás. Um casal jovem sofreu um acidente de carro horrível. O rapaz havia sido lançado de seu carro. Seu rosto estava coberto de sangue e tinha uma fratura exposta da clavícula. Sua namorada estava metros longe dele, inconsciente. Mas de forma consciente, ele gritava olhando para o nada. Por que ela está aqui desse jeito? Por que ela está chorando? Antes de morrer para os ferimentos, 1 hora depois. Depois foi constatado que sua namorada morreu instantaneamente no acidente. Na verdade, tenho 3 que ficaram gravados em minha mente. Uma mulher de 83 anos que disse: "Minha mãe está aqui, vamos?" Ela morreu poucos minutos depois. Outra senhora mais velha disse: "Acho que vou morrer hoje." Tiramos os sinais vitais, tudo parecia bem, ela estava estável, mas teve um ataque cardíaco algumas horas depois. O outro caso foi uma senhora simpática que disse a uma das enfermeiras do hospital que queria vestir-se totalmente de branco. Quando questionada sobre o motivo, ela disse que o homem de preto estava com ela. Ela olhou para o canto da sala. A enfermeira também olhou, mas não havia ninguém lá. Foi quando entrei no quarto. Pedimos a ela que descrevesse o que estava vendo e ela disse: "Ele está todo de preto e de cartola." Então ela sussurrou: "E os olhos dele estão vermelhos." Enquanto seus olhos se moviam pela sala, diretamente atrás da enfermeira, como se ela estivesse observando o homem se aproximar de nós. Ela morreu mais tarde naquela noite, totalmente sem motivo, porque ela estava bem recuperada. Entrar naquele quarto se tornou impossível para mim depois disso. Não consigo escrever isso sem chorar, mas há 3 anos minha avó faleceu. A enfermeira do hospital, que também era nossa amiga, nos ficava dizendo: "Não vai demorar muito, ela tá muito mal, viu? Se preparem." Éramos cerca de 20 de nós, entre seus filhos e netos e sua irmã de 80 anos, de pé ao redor da cama. Ficou muito desconfortável, todos nós, ficarmos apenas ali de mãos dadas, esperando. Então, finalmente, fui até ela e sussurrei em seu ouvido que a amava e que estava tudo bem para ela partir. Ela e eu éramos muito próximos. Depois que fiz isso, minha mãe fez a mesma coisa, depois da irmã da minha avó também. Depois de algum tempo, minha mãe disse: "Lembro-me que, há muito tempo atrás, ela me disse que imaginaria que ouviria I'm Fly Away, sua música favorita, quando entrasse nos portões do céu." Todo mundo meio que achou engraçado, e minha tia-avó de 80 anos, alguns minutos depois, começou a cantar baixinho a música. No final do verso, é claro, todos nós estávamos chorando. Nem 10 segundos depois, minha avó disse, em seu leito de morte, "Fly away", e seu coração parou para sempre. Ela só precisava da ajuda da música para ela voar para longe. Até a próxima. Obrigado.